Amém, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aproveitar a igreja de pé. Abre suas Bíblias no livro de Tiago, onde está a nossa campanha, né? A nossa série de ministrações. O pastor gosta de falar isso. Nossa série. Então, abre lá a sua Bíblia no livro de Tiago 4. No livro de Tiago 4 tem, assim como título na minha Bíblia, assim, a origem das contendas. E eu vou ler e o 7 a gente faz uma afirmativa. Uma afirmativa é que leiamos juntos. Amém? Então, vamos lá. De onde procede guerras, contendas que há entre vós? É uma pergunta. Aí, na mesma frase, o Senhor nos responde, né? De onde, senão dos prazeres que limita as vossa carne? O 2 diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada pode obter. Viver a luta e fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjar em vossos prazeres. O 4 diz infiéis, em outras Bíblias diz adúlteros. Forte, né? Infiéis, em outras versões, adúlteros. Não compreendes que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Olha aí, o Senhor está fazendo essa pergunta para mim e para você na noite deste dia. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se ser inimigo de Deus. Olha só, quando fazemos aliança com o mundo, e a gente às vezes faz uma aliança com o nada a ver. Já viu? Se torna inimigo de Deus. Aí vamos no 5. Ou supondes-te, e em vão afirma a Escritura, e com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. O Espírito Santo de Deus, que está dentro de nós, tem ciúme das nossas ações, quando ela é ao contrário ao Espírito de Deus. Aí o 6 diz, antes ele dar maior graça pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E o 7, nós vamos fechar e diz, sujeitáveis, portanto, a Deus. De novo. Vamos ler ali, porque a minha versão é diferente. Vamos lá, de novo. 1, 2, 3. Graças a Deus, e as palmas louvam ao Senhor, e toma o seu assento, e vamos ouvir o que o Senhor tem para mim e para você na noite deste dia. Eu te confesso que o dia de hoje, para mim, ele foi muito cansativo, não no cansaço físico, porque hoje eu estou de folga, eu trabalho dia sim, dia não, mas no cansaço mental. Irmão, às vezes nós temos um cansaço mental durante o decorrer do dia, da semana, porque nos preocupamos com o dia, com o mundo, com as coisas que estão acontecendo. Então há um cansaço, às vezes há um esgotamento. E quando esse cansaço, que não é físico, atinge o mental, é aonde entra a parte do nosso pastor. Quantas pessoas ficam doentes? Por causa da carga do cansaço mental. E lá no meu trabalho,
Tem uma menina que ela pegou 7 dias de atestado, diaconisa. Aí eu fui procurar saber, como uma liderança, do atestado dela, e o atestado dela estava que o afastamento dela era porque ela precisava de higiene mental. Ou seja, ela estava estressada. Estresse agora te dá essa pauta, né? Te ampara com um atestado, porque o mundo de hoje estamos vivendo essa crise. Eu lembro que quando eu era criança, que minha mãe falava não, era não. Daqui a pouco a gente ia brincar, até esquecia que tinha pedido alguma coisa. Quem tem 50, próximo de 50, vai entender que era assim. E a gente acabava se distraindo com outras coisas e ia. Hoje tu fala não para uma criança, ela se tranca no quarto e ela se torna, às vezes, até um inimigo seu dentro de casa, por um simples não. Então, que quando o nosso pastor, ele fala que Jesus é punk, mas nosso pastor é punk, né? Ele nos dá, né, uma ligação de um dia para o outro e fala assim, ó, você vai pregar amanhã. E ele te dá uma bomba e aí vamos embora. Mas a gente acabou de levantar a mão e disse assim, eis-me aqui, Senhor, tu lembra? Eis-me aqui. Aí todas as vezes que me dada essa ordenança, que aí é uma obediência vinda da parte espiritual, aí eu lembro, não, eu fiz um voto ao Senhor e disse que eis-me aqui, envie-me a mim. Falarei da tua palavra, estarei pronta. Aí, quando o pastor falou comigo, isso foi ontem, né? Eu estava trabalhando, não deu para poder ler a Bíblia, né? Lá no trabalho. Então, o que eu fiz? Saí 7 horas lá de Santa Cruz, e quando eu fico assim, querendo, né, me alimentar da palavra, me encher da palavra, e eu começo a procurar louvores para que ele venha entrando no meu interior, limpando a minha alma, porque eu gosto de me aquebrantar. Eu oro ao Senhor e falo, Senhor, não tenho nada, tu sabe, não sei nada, mas me aquebranta, faz o meu coração do dia de hoje ficar vazio, para que tu possa fazer morada, e tu aí limpar e fluir dentro do meu coração aquilo que tu queres, para mim e para a tua igreja. Aí, quando foi pela manhã, acordei, falei, o meu devocional vai ser o livro de Tiago, e pedi ao Senhor que Ele me desse. E eu fui ler, né, essa passagem. E se eu não me engano, não sei se a Núbia vai lembrar, um tempo atrás, lá na Emanuel, eu tive uma oportunidade, até falei um pouquinho sobre essa passagem, justamente nessa parte do amigo, né, do mundo. Eu não sei se vocês lembram, não sei se a Aline estava, eu até cheguei a falar assim, Tiago, quando escreveu isso, ele era um homem muito direto. E às vezes a gente fala muito de Pedro, né? Que ele era temperamental, que a gente usa muito o Pedro, mas Tiago ele era um homem muito direto. E quando ele escreve, todo o livro de Tiago, se você for ver, ele é muito direto na palavra dele. E eu fui ler. Tiago fala de uma maneira, chama as pessoas adúlteras. Ele chama atenção. Ele fala da falta de fidelidade ali com o povo. E eu fui querer saber um pouco desse temperamento. Para nós podermos chegar aqui na frente e falar algo com propriedade, às vezes o Senhor nos remete a entender nós mesmos, para falar de nós mesmos. Tu já viu? Tem pessoas que é muito acelerada, ela chega aqui na frente, ela anda para lá e para cá, é o dia a dia dela, então ela transporta para você como ela é. Eu faço muito, eu ejaculo muito com as mãos, eu falo já alto, então, e eu gosto de ser muito direta naquilo que eu tenho para trazer para a igreja. E não é diferente.
Se você for ver, vamos lá no capítulo 1 de Tiago, para você saber quem é esse Tiago, para a gente poder entender por que ele escreveu isso, para que povo ele escreveu isso e por que ele fala com tanta propriedade. Aí no livro de Tiago, aqui, capítulo 1, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala que ele é das 12 que se encontravam na dispensação. Nessa época aqui, desse livro de Tiago, Tiago já não estava mais com Jesus. Ele era um líder. E ele aqui pregava e falava com os judeus convertidos. Mas não convertidos totalmente. Porque os judeus se converteram, né? Mas eles ficaram ainda com algumas coisitas lá do passado dele, ou então das raízes dele. Então, por isso que Tiago, ele fala nessa parte aqui para todo o povo, mas diretamente o alvo dele era os judeus. E esses judeus que não estavam totalmente convertidos. Então, esta palavra, a gente entende que ela não é para o ímpio lá fora. Ela não é para aquele que não conhece Jesus. Essa palavra, ela é para mim, para você, era para crente. Esta palavra hoje, na noite deste dia, o Senhor quer chamar a minha atenção e a sua para novo comportamento na sua presença. O Senhor fala de pessoas que não é fiéis. E quantas das vezes não fomos fiéis com o Senhor? A gente fala, nós somos fiéis, mas tem certas situações que já aconteceu na minha e na sua vida que não fomos tão fiéis assim, né? A gente fala, pastor, estou contigo até dezembro aqui nessa obra. Isso é uma aliança que tu faz também no céu. Foi falado aqui que tudo que é ligado na terra é no céu. Então, quando a gente firma uma aliança com um homem de Deus e chega no final do ano, tu deixa ele na mão, tu está sendo infiel. Aí tu quebrou a aliança. E era assim que o povo fez. Então, Tiago, ele fala sobre essa infidelidade. Ele fala dessas pessoas que viram as costas, dessas pessoas que mudam seus comportamentos, dessas pessoas que se aliança com o mundo, com as coisas do mundo, com os costumes e larga a vontade, o querer do Senhor. Tiago está falando que muitas das vezes a gente faz isso. Quando eu falei esse não tem nada a ver, ele está até meio passado. Agora, sabe qual é a palavra agora? O diaconisa Renata. É quando você vai falar de Cristo, eles falam assim, não é mais assim não, a gente está pela graça. Você está muito atrasada no Evangelho. Não, tem que se atualizar. O negócio agora é oba-oba, se atualizar. Então ainda está nessa, é assim. Tu vai encontrar ainda com um monte assim, não precisa. Deus é Deus do monte, mas Ele é do vale. Não precisa ir lá, não precisa buscar na madrugada. Porque tu busca 3 horas, o Senhor está 6. Aí vamos perdendo esse contato, essa intimidade, essa amizade que nós tínhamos com o Senhor, a gente vai perdendo, vai trocando ela nesse nada a ver, nesse crente atualizado, que agora é só pegar uma câmera, botar, praticar e falar um devocional, contar algum testemunho, largou dali, não tem mais nada, vai para o shopping, temos outros tipos de amizade, vai entrar em outros lugares que não é do Senhor. Não é esse evangelho. O Tiago estava falando aqui para aquele povo, para que eles viessem entender que a amizade com o mundo vira inimigo de Deus. A gente já ouviu dizer que o Senhor, Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, você tem que decidir na noite deste dia qual é o tipo de amizade que você quer ter. Lembra quando você se converteu?
há anos atrás, não sei, e você orava bastante, você estava em todos os cultos, e agora? Aí você era amigo do Senhor, e agora, se passou o tempo, um frio, te faz cochilar em dois pensamentos, né? Um frio te para, te deixa dentro de casa, diante de uma tela de televisão, trocou a amizade com o Senhor. Às vezes uma festa daquela amiga que te chamou tanto tempo, tem um culto na tua igreja, você trocou esta amizade. Eu não estou falando amizade de pessoas, estou dando um exemplo de coisas que muitas das vezes a gente troca por amizade, por estar lá fora. Hoje eu estava fazendo um exame de mamografia. Vocês são jovens, então não estão nessa não. Mas quem já fez esse exame de mamografia, não é nada legal, ele é meio constrangedor. Mas a técnica de enfermagem que estava me conduzindo a este exame, nós estávamos conversando. E quando eu estava lá, né, tirando a parte de cima, né, porque o exame é numa máquina, né? Já fez? É horrível. Não gosto, não. Aí ela está lá preparando a máquina, aí vai conversando, né, para deixar a gente mais à vontade, a gente fica meio assim. E ela estava falando, você tem silicone? Eu ri, né? Falei, não, é tudo natural. Tu vai ter até um trabalho para botar aí na máquina. Aí ela falou, não, sabe por que eu estou te perguntando se você tem silicone? Porque com silicone também vai fazer. Só que a gente já avisa as pessoas porque vai ser um desconforto maior, porque aí não é a sua própria carne, né? Aí é um desconforto ruim para você dizer, se estiver te apertando, o que eu quero é que você fique mais à vontade. É porque agora ela falou, 70% das mulheres que vêm aqui para fazer esse exame estão tudo com silicone. Eu falei, pois é. E ali nós engatamos numa conversa, e ali ela falou que ela era evangélica, ela falou, e sabe o que isso está acontecendo? As pessoas viraram amantes de si mesmas. Elas ficam se idolatrando. Então elas querem sempre mostrar que estão melhor. Não, nada contra quem tem uma condições e faz. Mas tu já viu que uma pessoa que faz uma cirurgia, daqui a pouco ela faz outra, é igual tatuagem, fez uma, pequenininha, uma florzinha, faz uma, duas, três, vira um vício, ela começa a se cobrar, ela começa a querer mais, e isso vira já não uma necessidade estética para te corrigir, que eu não estou falando daquelas pessoas que viram um vício, e isso também é uma troca, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Aí você vira amante de si mesmo. Aí você troca a sua amizade. O templo que era do Espírito Santo está todo diferente, porque você está o adorando lá fora, porque a mídia faz isso. O mundo hoje cobra isso. Tem um padrão agora de beleza, não é? O cabelo é comprido, o peito é de silicone, a parte de trás tem que estar empinada, a barriga tem que estar chapada. Está um padrão de beleza que você quer enquadrar nesse padrão de beleza. A internet está assim. Quando usamos ela de um modo que não seja do Senhor, isso vai para a mente, tu fica oprimida se tu não consegue. Agora uma empresa que tem até um cartão, como que é como que fala? Tem empresas que oferecem, né, um plano de saúde, e tem planos de saúde que nos dá esse direito até de fazer uma estética no corpo, não para correção, mas é mesmo para ficar mais bonito. E aí usa aquela palavra, autoestima. E a gente fica com isso na cabeça. É uma carência. É uma sensação, sabe o que é isso? É falta do amigo Jesus na tua vida. Eu não estou falando que a gente tem que ficar relaxada de qualquer maneira, mas quando a gente coloca isso para entrar na nossa vida, como se fosse algo que tem que nos saciar porque você está com falta de alguma coisa.
Quando você vai no mundo e busca algo lá fora, é porque aqui dentro nada está te preenchendo. Porque uma pessoa que é amiga de Jesus, ela é bem resolvida, ela não tem necessidade de ir lá fora buscar nada que está na mídia, porque ela está feliz, ela tem a satisfação, ela tem um amigo que está ao lado dela, fiel, que completa, e não precisa nada disso. E por que Tiago, ele usa essa expressão? Aí, a gente vamos ver lá, para a gente conhecer um pouquinho do temperamento desse pastor, desse líder, Tiago. Aí eu gostaria que vocês abrissem lá suas Bíblias, eu fiz uma anotação ali, Lucas 9:54. Não quero sair daqui, então vou marcar aqui, que eu vou voltar para cá. Eu gosto de ser fiel à palavra, à mensagem, para não ficar passeando na Bíblia e saindo, né, da sintonia. Lucas 9:54. Todos acharam? Eu mesmo não tinha. Vamos lá. 9:54 diz assim: vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mande descer fogo do céu para os consumir? Olha só, olha o temperamento de Tiago. Tiago, aqui, essa parte aqui da Bíblia fala que Jesus, ele estava, como ele andava com seus discípulos, né? E ele não foi muito bem-vindo naquela localidade. Está falando dos samaritanos. Aí, como ele não foi bem recebido, bem-vindo, estou só assim, bem rápido, aí eles ficam chateados e Tiago logo aflorece a ira nele, a raiva. Ele fala assim: Senhor, tu quer que a gente ora para descer fogo no céu e acabar com todos? Ele, olha só. Aí você vai ler aqui o 55. Jesus, porém, voltou-se e o respondeu e disse: vós não sabes que o Espírito está em nós? Eu não sei como está na sua versão. Pois o Filho do Homem não veio, está falando de Jesus. Jesus está falando, eu não vim, tá? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, para destruir as almas dos homens, mas para salvá-lo. O meu é totalmente diferente, né? Jesus está falando assim: olha só, eu vim, estou aqui como homem, amando do Senhor. Tu não está aprendendo nada comigo, não? Como que a gente vai destruir essas pessoas que a gente vela pela alma? A gente está aqui para pregar o Evangelho, para salvar essas pessoas, não é porque eles deram as costas ou fizeram alguma coisa que tem que destruir. Mas olha como era o temperamento de Tiago. A gente fala de Pedro, né? Porque fica mais às claras. Mas Tiago tinha um temperamento assim. Então, para ele escrever o livro, Tiago, e chegar no 4 e falar daquele jeito, infiéis, adúltero, é porque ele tinha propriedade. Ele tinha um temperamento firme, ele sabia do que ele estava falando, ele andou com Jesus, ele era um homem zeloso com a obra, ele era um homem direto nas suas palavras, então ele tinha propriedade para falar porque ele era firme. E a igreja hoje está precisando de pregações firmes, pregações diretas, é adúltero, é infiéis. Até quando vai viver dessa forma? Até quando você vai fazer desse jeito, desagradando ao Senhor, com amizade no mundo, perdendo o seu tempo? Olha quantas pessoas deixam até de ir para a igreja porque uma visita chegou na sua casa. Que isso, irmã? Duvido que tu nunca fez isso. Já fiz. Eu estou pregando o que eu já fiz. Chegou aquela visita, tu fica sem graça de mandar ela embora. Mas é um domingo.
É o dia que tu tem para adorar o Senhor, teu amigo está ali, vai compartilhar, louvar, glorificar o nome dEle. Muitas das vezes você não faz isso. E na parte aqui que foi destaque aqui desta campanha, que fala sobre resistir. Ela fala e quando a gente vai ler essa palavra resistir, resistência, fala de coisa sólida. Resistência fala de coisa segura, firme. Está resistindo, está firme. Mas para você estar firme, tem que estar firme com a pessoa certa, com o Senhor Jesus, com a palavra dEle, comprometido com a palavra dEle, para ter esta firmeza. Porque se você não tiver essa firmeza, Satanás não vai deixar de te oferecer prato, Satanás não vai deixar de mandar aquela visita inesperada, Satanás não vai parar de te mostrar coisas na mídia para que a sua mente venha estar aguçada. Satanás vai sempre estar te aguçando para fazer algo que não agrada ao Senhor. Mas quando você está firme, fala de firmeza, resistência, é uma pessoa alicerçada, firme na palavra, que ela não cai em qualquer papinho, que ela não olha para qualquer coisa, ela é centrada. E uma pessoa firme, ela não vai dar, como diz aí, brecha para o diabo. Ela vai fazer igual, acho que é a Vera que fala isso, né? Eu não gosto de falar essa expressão, não. Porque eu tenho na minha família uma pessoa espírita, que é o meu irmão. E ele usa essa expressão. Aí, eu não sei porque eu não consigo botar ela no meio do evangelho, porque ele usa ela no lado lá dele. Mas como a Vera diz, para você dizer isso com propriedade e dizer não, olha, eu já te vi, Satanás. Quer dizer que você já viu ele naquele prato, naquela oferenda. Você dizer na cara dele, olha, eu já te vi, já sei da tua armação. Tu não vai ter nada comigo, tu não vai conseguir nada comigo, porque eu já te vi, então pode sair de banda. É mais ou menos isso. Quando você tem essa resistência, você tem autoridade, assim como Tiago tinha ali para poder transmitir para aquele povo infiéis, amigo do mundo, derrubando barreira, derrubando a sua aliança com o Senhor, desfazendo daquela amizade sólida, alegre que você tem com o Senhor para ser amigo do mundo. E ele falava isso com propriedade, porque ele era firme. Ele andou com Jesus, ele aprendeu. Então ele era um homem firme. E eu estava vendo que, eu não sei, eu estava lendo nessa passagem, e Tiago e João, eles tiveram um apelido na época que andava com Jesus. Jesus deu um apelido para eles. Vocês sabiam disso? Sabiam, gente? Sabia não? Então tomara que o pastor não grave isso. Mas aí eu fui ler, vamos lá. Vamos lá para não ficar, falou do apelido, agora fiquei curiosa. Marcos 3, vamos ver se eu acerto aqui direitinho. Vamos lá. Eu até marquei aqui. Glória a Deus. Gente, hoje foi um dia muito ruim para mim. 3:17. Aleluia, glória a Deus. Acharam?
Vou pedir a Núbia para ler, por causa da minha versão, tá? Vamos lá, Núbia. 17. E Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, ao quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão. Vocês entenderam? Por causa do temperamento de Tiago, o que você entende de um trovão? O que o trovão faz, gente? Te assusta? Como que ele vem? Ele vem mansinho? O que sabe fazer? O trovão, ele vem estrondoso, é alto, nos assusta. O temperamento de Tiago era assim. Mas por quê? Porque ele era zeloso. Ele levava a obra com seriedade. Ele estava ali com prazer, porque ele queria mesmo, defendia ali. Tiago, ele era um homem diferente, ele foi um bom líder, e aqui no livro de Tiago, ele era um pastor, ele conduzia, era cartas que ele escrevia, conduzindo aquela igreja, ensinando, mostrando, e por isso ele falava com aquele povo daquela maneira, entendeu? Agora, o temperamento não tem nada a ver, porque as pessoas têm uma mania de achar que o crente, ele só fala manso, né? Aí você é crente, mas você fala assim, eu tenho autoridade do Espírito, eu tenho propriedade, eu tenho experiência, eu aprendi com Jesus, mas as pessoas têm, não, porque o crente tem que ser assim, no meu serviço é assim, né? Às vezes, como eu sou líder, às vezes eu tenho que ser igual o Tiago. Aí tá chegando atrasada de novo, é irresponsável. Aí vão fazer queixa de mim, aí falou uma coisa que me ofendeu, agora tudo é ofensa, né, no serviço. Tudo é ofensa, tudo é assédio. Por que eu te ofendi? Fala aí, como que foi? Chegou na sala a que hora? 7h30. Tu pega a que hora? 7 horas. Eu chamei você de quê? De atrasado, irresponsável. Tu é irresponsável, atrasado. É assim. Tem propriedade, mas para que eu venha chamar a atenção de alguém falar dessa forma, eu tenho que chegar antes das 7, eu tenho que chegar às 6h30, não é? O exemplo, então, Tiago, ele era assim. Quando ele falava, tu é infiel, ele era fiel. Tu é adúltero, ele continuava fiel com o Senhor. Você é inimigo do Senhor, mas ele era amigo do Senhor. Então ele estava sempre firme na sua palavra, conduzindo o evangelho, falando de Jesus Cristo, de salvação. Tu pode ler do capítulo 1 até chegar ao 4. Fala de origem, a origem do pecado, a origem de não sei o quê, a origem, porque está falando de raízes. Então Tiago estava falando para um povo judeu convertido, que ainda tinha raízes, costumes. Mas hoje somos nova criatura, porque ainda carregamos costume. Mas a minha família ainda bota bandeirinha no quintal e pula fogueira. Cadê esse costume? Você hoje é amigo do Senhor Jesus Cristo. Para com esse costume. Um crente que se converteu, mas ainda tem raízes. Raízes do mundo, amigo do mundo. Mas nada a ver. Eu dou doce para os meus filhos em setembro. Vai chegar aí. É só ungir. Está com costume. Aprendeu, a tua raiz ainda está presa. Solta ela e bota ela aos pés do Senhor Jesus, para que você venha aprender e falar, pregar o microfone, trazer a palavra com propriedade. Porque você é firme. Porque você sabe daquilo que tu está falando. Você sabe dizer não para as coisas, para os pratos. Você ali não se balança por qualquer coisa. É muito bom ser amigo do Senhor. Jesus, ele nos chama. Se você for ver no livro de João, Jesus nos chama de filhinhos, querido, amado. Tem tantas palavras carinhosas na Bíblia que Jesus se refere a mim e a você. E às vezes a gente troca tudo isso. Aí eu estou
carente, irmã. Está carente, vai ler Bíblia, que o que mais tem é palavras carinhosas do Senhor para mim, para a tua vida. Estou tão carente, mas eu quero ouvir, e tu vai ouvir o prato do feiticeiro lá fora, que está doido para te tragar, te tirar com raiz e tudo, e depois quando tira você com raiz e tudo, você não consegue mais ficar de pé. Que você venha estar firme com o Senhor. Permaneça firme, resista os dias maus, resista os pratos de Satanás na tua vida. Tenha a sensibilidade do Espírito Santo para você enxergar quando é Jesus, quando é o inimigo. Tenha a sensibilidade do Espírito Santo para dizer não nas coisas que vão te atrapalhar. Quer ver uma coisa que nos tira da sintonia com o Senhor? Satanás, ele não sabe o que está no nosso coração, tá? Só Jesus sonda o nosso coração. Sim ou não? Mas ele vê o nosso comportamento. E através do nosso comportamento, ele vai deduzindo aquilo que você almeja. Então ele vai lançando. O pastor estava falando aqui na ceia dos dardos inflamados, que não chega até a gente, mas as faíscas, já viu aquelas pólvoras? Ah, teve um tiroteio, aí passou de raspão. Não foi as pólvoras que ficou, né? O tiro foi lá para não sei quem, mas a gente acabou pegando. E o pastor, ele falou assim, que às vezes é preciso a gente até ter esses arranhãozinhos da vida, para a gente entender o mundo espiritual. A gente fica muito assim, parece que nada está acontecendo. Não, é uma luta constante no mundo espiritual para que você venha descer à sepultura, para que você venha tirar a sua vida, para que você venha se decepcionar e não ter estrutura para aguentar aquilo. O mundo está sempre, o inimigo que está no mundo está sempre tentando te tirar do propósito que o Senhor tem na tua vida. Então ele não consegue sondar, Patrícia, o que está no teu coração. Mas ele consegue ali, todo dia, chegar até você através do teu comportamento. Satanás, ele sabe muito bem como ele vai agir diante de mim, de você, para nos tirar do propósito do Senhor. Mas quando a gente tem uma resistência com Deus, o Senhor desce sobre nós uma graça, um fortalecimento, nos enche com a sua unção, com o seu poder, com a autoridade que ele não consegue chegar perto. Mas isso é para crente que tem resistência. Um crente que se diz que tem resistência e na primeira oferenda ele cai, ele não tem resistência, ele só falou que tinha. E tem muitos assim. Mas que nessa noite, através dessas ministrações, desta palavra, nós venhamos entender que ainda com o nosso temperamento é desse jeito que o Senhor quer usar, mas o Senhor quer que você venha ter a autoridade do Espírito e dizer não. A gente às vezes diz não para tanta coisa, tu já viu? O pastor liga, tem oração 8 horas na igreja quinta-feira, né? Que ainda, quinta-feira. Renata. Era quinta-feira aqui. Quarta-feira, 8 horas. Está um frio danado. A gente diz não. Ou então dá uma desculpa bem... Aí para não cair em contradição, que a gente não pode mentir, nem atende o telefone, então fala assim, estou com problema, hoje não dá. Aí, Satanás nos oferece algo e a gente diz sim. A gente tem uma resistência de fazer as coisas do Senhor. A gente consegue dizer não para o Senhor, mas não consegue dizer não para aquilo que vai nos levar à ruína. Olha quantas desculpas muitas das vezes a gente dá diante de uma obra, de uma oportunidade. Eu digo que estar aqui, a gente não fala muito assim, eu agradeço a oportunidade, mas eu digo estar aqui,
ministrar, você ser convidado para ministrar uma palavra e você acordar de manhã, ter que ler, ainda com tudo que acontece na tua vida. Que oportunidade linda que o Senhor te dá. Ele desce uma graça sobre a tua vida. Às vezes você fala: Senhor, eu não sei nada, não sei nem como vou falar ali, minha vida está corrida, mas só em você se colocar disponível à vontade e o querer do Senhor, Ele desce uma graça. Assim foi com a Josi hoje, né? Ela que louvando, o Senhor desce uma graça. O Senhor fala porque está disponível, está querendo, quer fazer a vontade do Senhor, mas só Deus sabe como que ela está. De repente está cansada, está com algum problema, mas está aqui, está disponível o querer, a resistência do diabo. Cada vez que façamos a vontade do Senhor, enfraquece o inimigo das nossas almas. E cada vez que obedecemos ao Senhor na sua ordenança, Satanás vai se distanciando de nós. Porque uma das coisas que ele não aguenta chegar perto de crente é crente obediente. Crente obediente, ele é fiel. Crente obediente, ele é amigo. Crente obediente, ele ama a obra, ele tem prazer. E a obediência, muitas das vezes a gente não tem, não quer ter. E por isso fica um alvo muito mais fácil. E essa palavra foi de encontro ao meu coração. Me confrontou, porque eu falei: Senhor, eu quero a cada dia ser aliançada contigo. Eu quero a cada dia ter esse prazer de estar na tua presença, ter autoridade vindo do teu Santo Espírito. Senhor, que tu venha me encher para cada dia ser canal de bênção. Eu não quero ser instrumento do diabo. Eu não quero dar legalidade para que ele venha achar alguma coisa na minha vida e se infiltrar. Eu quero a cada dia estar fazendo o teu querer, a tua vontade. Me torne próxima de ti. Me ensina como eu me conduzo a chegar até ti. Tem que ter esse desejo de estar na presença do Senhor. E para isso acontecer, o primeiro passo é obedecer. Senhor, me ensina a obedecer os teus comandos. E aí entender a trilha que tu quer que eu venha trilhar para a tua presença. Para que eu venha resistir o inimigo da minha alma. Para que ele não venha achar em mim nenhum furo, nenhuma legalidade aonde ele venha tomar posse. E me fazer esfriar na tua presença. E eu perder essa sensibilidade do teu Espírito. E eu tenho feito essa oração. E quando eu li essa palavra, que eu vi que Tiago, ele tinha esse zelo pela obra, essa responsabilidade, essa sensibilidade do Espírito e essa autoridade do Espírito para falar com grande autoridade, com grande firmeza. Ele estava falando de um Deus todo-poderoso. E muitas das vezes a gente não tem essa firmeza. O espírita, ele fala do Deus que ele serve com muita firmeza. Mas muitas das vezes a gente... Tem lugares que a gente nem fala que é crente. Eu sou. Você se esconde. Porque se você for confrontado, você sabe a sua atitude ali, a sua conduta ali, não diz ser um crente. Mas hoje, o Senhor está dizendo para você, se chegue ao Senhor. Se você chegar a Ele, Ele se chega mais a você. Se torne amigo. A amizade não é assim de banco, ou de um ponto de ônibus, ou porque está no supermercado. A amizade requer intimidade, a proximidade. Então se aproxime do Senhor, para que cada dia você venha ter essa amizade. E como eu falei,
quem é amigo de Deus não tem vazio. Então não vai precisar de nada lá fora para te preencher. Quer palavras de carinho? Está carente? Aqui tem. O Senhor tem palavras para você. E eu fiquei muito alegre no dia de hoje para trazer esta palavra, porque eu passei um dia muito ruim para mim hoje, um dia, mas o Senhor me alegrou, porque Ele me trouxe essa palavra ao meu coração, e eu falei, graças a Deus, Senhor, que ainda que venham os dias mal, ainda que eu venha ficar abatida, mas eu entendi aqui nessa palavra que eu quero a cada dia ser sua amiga, estar contigo, porque o mundo não me dá prazer, eu não sinto nada atrativo. Irmão, não sei você, mas eu não sinto nada no mundo que me atrai, que me deixa assim, ai, que desejo de estar ali naquela festa. Irmão, que coisa ruim quando você tem amizade com o Senhor e está em um local que você não se agrada. Isso é ser íntimo. Tu tem uma fidelidade com o Senhor, então você não se agrada de certos lugares. Mas quando você não tem essa amizade com o Senhor, infelizmente, essas coisas vão ficar te atraindo. Então que nesta noite você receba essa palavra, assim como eu recebi, e o Senhor falou comigo, e me encheu da tua graça, que você venha a entender isso na noite deste dia. Seja resistente, se sujeite ao Senhor, obedece o comando do céu, para que você venha estar resistente, e o diabo não tentar sobre a sua vida. E assim agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, igreja? Que essa palavra tenha abençoado você. É muito bom a gente ouvir também as pratas da casa sendo um instrumento de salvação e de cura para as nossas vidas, porque a palavra diz que nós não devemos julgar o profeta, mas nós devemos julgar a profecia. Mas quando nós ouvimos alguém da casa ministrar, a gente vai, aleluia, prestar atenção naquela palavra e ver se de verdade aquela palavra tem coerência no dia a dia daquele sujeito, no dia a dia daquela irmã, porque Deus não está à procura de pessoas que falem uma coisa e vivam outra coisa completamente diferente. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu quero orar. Faz um som profético aqui, tangedor. Aleluia. A palavra da serva do Senhor gerou em torno dessa pauta. Seja amigo de Deus. Seja amigo de Deus. E a palavra diz, né, que aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E nós sabemos que hoje em dia, eu estava ouvindo uma palavra de um pastor na rede social, aleluia, uma palavra muito relevante, glória ao nome do Senhor, ou melhor, uma pastora, uma mulher de Deus, e ela estava falando que a igreja está meio que distraída, os sinais estão acontecendo e a igreja está distraída. E ela estava falando, por que a igreja está distraída? Distraída porque a igreja está enriquecendo, as igrejas estão enchendo, aparentemente, aleluia, está tudo indo de vento em popa. E ela estava falando que às vezes nós estamos distraídos com aquilo que está capturando o nosso coração e nós não estamos atentando para o que de verdade está acontecendo. Guerras, pestes, uma igreja completamente vaidosa, aleluia. Quando nós olhamos para as 7 igrejas da Ásia, nós vamos perceber que para cada uma daquelas igrejas, o Senhor liberou uma palavra. Aleluia!
E o Senhor é aquele que vem falando conosco. Porque, meu irmão, o verdadeiro cidadão do céu, ele tem os pés aqui na terra, mas a cabeça dele está no céu, meu irmão. E não é bem isso que a gente vê acontecendo. É muita gente dentro da igreja, aleluia, adorando ao mundo. Eu adoro assistir documentário, eu adoro assistir. E eu já bati nessa tecla. Que eu gosto de entender a história, gosto de entender a razão, gosto de entender os motivos. E passou um dia desses, aleluia, um especial sobre uma cantora mundana. Aleluia, Maria Bethânia. E nesse especial se falava de como ela foi levantada, de como as portas se abriram para ela, qual foi a primeira música que aconteceu na vida dela e o que aconteceu ao longo dos anos com ela. E uma das coisas que eu pensei não foi acerca do sucesso dela, mas uma coisa que eu pensei foi a fé dessa mulher. A fé dessa mulher com os seus guias, a fé dessa mulher para com a sua santa de devoção, como ela só faz coisas que os guias dela permitem que ela faça. Ela não faz nada diferente. Ela só faz aquilo que os guias dela orientam a ela, inclusive nos shows. Senhor, nós precisamos aprender muito. Porque às vezes a gente fala tanto de obediência e a gente não obedece nada. Porque obedecer ao Espírito não é fazer aquilo que eu sinto, é fazer aquilo que a palavra diz. Se a palavra diz não é para mentir, como é que eu vou mentir? Se a palavra diz eu não posso alimentar o meu ego, como é que eu vou continuar me sentindo bambambam da situação? Aleluia! Que hoje entendamos que resistir o diabo não é apenas fazer cara de brabo, não. O diabo não cai por terra assim. O diabo cai por terra quando ele olha para você e vê eu e você exalando o perfume de Cristo. Aleluia, o diabo corre da gente quando ele nos vê exalando o perfume de Cristo. E só exala esse perfume quem é amigo de Jesus. Coloque a mão no seu coração e nós vamos orar. Que a cada dia sejamos mais amigos, mais íntimos, mais próximos, mais comprometidos. Diga assim comigo: Deus, ensina-me a ser teu amigo, a ter comunhão contigo e a te preferir sempre. Vamos orar? Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse mover, por aquilo que o Senhor fez nesse culto. Nós queremos te agradecer pela palavra liberada e eu quero te pedir nessa hora, ensina-nos a sermos teus amigos, Senhor. A tua palavra diz que tu não quer que sejamos servos, porque servo não conhece a vontade do seu Senhor, porque servo não tem intimidade, é só um cumpridor de tarefas. A tua palavra nos chama para essa amizade, para esse relacionamento. Deus, na autoridade que é no nome de Jesus, atraia o nosso coração a ti, Senhor. Atraia o nosso coração a ti, Senhor. E nos faça teus amigos. Senhor, por mais que tenhamos amizades nesta vida, pessoas que nos são
valiosas, são verdadeiros presentes da nossa vida. Mas nenhuma amizade nesta terra, Senhor, por mais que seja preciosa, pode se comparar ao Senhor. Por isso nós queremos escolher o Senhor e preferir essa parte que não nos será tirada. Em nome de Jesus, amém. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas? Graças a Deus.